Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, ontem o Daniel Silveira, o bombadão Daniel Silveira, acostumado com a arrogância dele, foi condenado no Supremo Tribunal Federal por 10 votos a 1. Por 10 votos a 1, o STF condenou Daniel Silveira à perda de mandato e a 8 anos e 9 meses de cadeia. Inclusive com o voto do terrivelmente evangélico André Mendonça. Aí hoje, meu irmão, a revolta desde ontem à noite, a revolta dos bolsonaristas contra André Mendonça é assim terrível. Agora ele começou a ser chamado de comunista, de antipatriota, etc, etc. O que nos chama a atenção agora não é nem os bolsonaristas de plantão, porque esses aí, né, são miolo mole. Agora, o que me chama a atenção são pastores evangélicos com raiva, com ódio do André Mendonça por ter feito o que era para fazer, por ter condenado um criminoso, por ter condenado alguém que incita a violência, que incita o ódio. E aí me vem à mente o seguinte: que espécie de crentes são esses pastores? Que espécie de Jesus seguem esses pastores? Ao invés de estarem defendendo a classe trabalhadora, estarem defendendo aquelas pessoas que não têm teto para morar, estarem fazendo o que o Júlio Lancelotti faz no meio da rua, eles estão batendo boca na internet, destilando veneno contra o André Mendonça pelo voto que ele teve. Foi tão polêmico, que o próprio ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo Jair Bolsonaro, teve que vir no Twitter e se explicar e dar explicações. Nós vamos passar aqui para vocês algumas explicações, antes de a gente comentar sobre esse fato. E o Malafaia deu chilique, gravou o vídeo chiliquento daquele jeito que ele é. Ele não consegue falar meia palavra se não for gritando. Malafaia espirrou, destilou veneno. Aliás, não deveria nem ser pastor Malafaia, deveria ser destilador de veneno Malafaia. Porque ele não prega o evangelho. Malafaia prega o ódio, a intolerância religiosa, é isso que ele prega. Malafaia há muito tempo deixou os caminhos de Jesus. Não é? Parece que é pastor porque mantém uma igreja e que é para chamar de sua. Mas vamos acompanhar aqui, dê esmagada no like, se inscreva no canal e participe junto comigo. Olha, gente, aí o pastor Sóstenes, a bancada evangélica, reagiu com raiva. Teve mais, Malafaia tem chilique e diz que Mendonça se rende ao ditador de toga, chama o Xandão de ditador de toga, esculhamba, faz aquele alarde todo, aquele piripipi que todo mundo já sabe que o Malafaia adora, né? Malafaia adora gritar, espernear, esculhambar. Malafaia é assim, quando é contra ele, ele diz que não presta. Quando é contra os inimigos dele, ele diz que vale. Lembrando o que ele fez com o presidente Lula, quando foi levado sem ser intimado pela Polícia Federal coercitivamente. Aí ele disse que a Polícia Federal estava certíssima. Quando a Polícia Federal fez a mesma coisa com ele e que estava errado, aí ele soube que estava errado. Aí ele deu chilique, disse que a Polícia Federal queria se aparecer, foi aquele bafafá. Meu irmão, é assim mesmo, né? O sapato só aperta no pé do dono. É isso mesmo. Mas vamos prosseguir aqui, esmaga nesse like. Olha só, aí o Flávio Bolsonaro colocou esta homenagem a este rapazinho delicado, educado, super do bem, André Mendonça. Aliás, Daniel Silveira. A gente tem que lembrar o que disse ontem o ministro Luiz Roberto Barroso no seu voto muito lúcido, no qual disse que a gente não está julgando aqui uma pessoa que não tem um rastro de violência. A gente não está julgando um coitadinho, um bebezinho, um bonzinho, um cristão, não é, libado, uma pessoa limpíssima na carreira dele. E aí ele recordou que Daniel Silveira não é a primeira vez que faz isso. Desde quando era policial, que tem atitudes e ações estranhas ao seu cargo, que inclusive foi preso pela Polícia Federal, pela Polícia Militar. Não é a primeira vez, então, que ele foi preso, não é? Segunda vez que ele está sendo preso, porque foi preso pelo Supremo Tribunal Federal, e antes já tinha sido preso pela Polícia Militar
por ilicitudes, por infrações, por coisas que não agrada a nenhum cristão. Ele é um abusador da sua própria autoridade. Ele utilizou o cargo de parlamentar para achincalhar a república, para incentivar a violência, para incentivar o ódio, para colocar um contra o outro, inclusive incentivando pessoas a pegarem arma e atirar em opositor, incentivando violência contra filhas de ministro, incentivando violência contra gente idosa. Então, este caso aqui é uma vergonha, na realidade, para a igreja evangélica que apoia seu Marco Feliciano, que apoia o seu Silas Malafaia. O André Mendonça fez o que era para ser feito. Aliás, eles estão com raiva do André Mendonça, porque ao ver deles, o André Mendonça foi colocado no Supremo Tribunal Federal não para cumprir a lei, mas para obedecer ordens. E aí o André Mendonça disse, olha, eu já fui colocado aqui, e se eu fui chamado para ser colocado aqui, vou agir como é para agir, não conforme o pensamento odioso de Silas Malafaia e Marco Feliciano. Olha isso, gente, eu quero mostrar aqui para vocês que a resposta do André Mendonça sobre essas acusações dos bolsonaristas. O André Mendonça publicou hoje, disse o seguinte: como cristão, não creio que tenha sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas e, como jurista, avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja. Há formas e formas de se fazerem as coisas e é preciso separar o joio do trigo, sob pena de o trigo pagar pelo joio. Mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto, disse o André Mendonça no Twitter. Olha, minha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Está certíssimo o André Mendonça no seu voto. Aliás, até foi bonzinho, deu 2 anos de cadeia para o Daniel Silveira. Quando ele fala o seguinte, olha, não creio que eu fui chamado para isso, ele dá uma palavra para o público evangélico que acredita no chamamento de Deus, acredita que Deus chama no momento exato. O André Mendonça, que é pastor da Presbiteriana aqui em Brasília, que eu antes, aqui no Critica Brasil, o elogiava, antes de ele pertencer à CGU e antes de dar alguns foras sobre o bolsonarismo, mas eu acredito que nesse voto o ministro André Mendonça mostra o caráter que ele é. Às vezes você está cercado por Saul, porque Saul foi o rei que o povo escolheu, foi o primeiro rei de Israel, que era cercado por Davi, por pessoas até boas, mas Saul era pilantra. Então, André Mendonça pode ter sido uma pessoa colocada ali, designada, para esse momento, que através de uma canetada do seu Jair Bolsonaro foi indicada ao STF, pensando o Bolsonaro e os filhos dele que podiam usar da influência de André Mendonça ou do seu caráter para fazer o que bem entendeu. Mas aí André Mendonça disse o seguinte, olha, eu como jurista não posso defender esse tipo de atitude. E como cristão, não vou endossar violência e grave ameaça contra qualquer que seja a pessoa. Está certíssimo o André Mendonça, está de parabéns o ministro, que eu já critiquei aqui, aliás, prevendo que ele pedisse vistas no processo e que suspendesse o julgamento e adiasse esse imbróglio que já era para ter sido resolvido. O Daniel Silveira não é um deputado, ele utilizou-se, é um criminoso, que se utilizou da imunidade parlamentar para incentivar a violência, incentivar o ódio, criar animosidade entre forças armadas, jogar um poder contra o outro e reverberar o maior desafio da nossa população, que é a quebra da democracia, defendendo inclusive a ditadura militar e o ato institucional número 5, que levou pessoas à tortura, levou mulheres a abortar na tortura, levou gente inocente a ser morta. Então queriam o quê? Que ele defendesse o indefensável? André Mendonça age como um jurista e age como um cristão. E lembro das palavras da Bíblia que diz, bem-aventurados sois vós,
quando mentindo e perseguindo disserem todo mal contra vós por causa da justiça. Porque o que o seu Malafaia defende não é alguém do bem, é alguém que já tem um rastro de violência na costa, é alguém que já abusa do seu cargo para incentivar crimes. E agora eu coloco aqui a palavra do seu Marco Feliciano. Olha o que ele disse. Marco Feliciano tuitou e disse assim, ontem, depois do julgamento: estou terrivelmente desapontado. Esse era o tweet. Boa noite. Olha, lembrando que quando ele se refere a terrivelmente desapontado, ele está se referindo, na realidade, a André Mendonça, que foi tido como o terrivelmente evangélico. Primeiro que essa palavra terrível já não deveria ser colocado diante da palavra evangélico. A palavra evangélico significa aquele que segue o evangelho. E o que é o evangelho de Cristo, senão as boas novas, as boas notícias de que Cristo veio libertar do pecado, guiar no serviço, salvar pecadores, chamar pecadores para a sua grei, para um novo comprometimento de vida, uma nova vida, um novo caráter. O que o Silas Malafaia e o Marco Feliciano estão pregando é um incentivo à violência, incentivo ao ódio. Isso não é pastor. Isso é incentivador de violência. Eles nunca se converteram, nunca conheceram quem é o mestre da justiça, quem foi aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar o pecador. Esses homens são odiosos, violentos, intolerantes. Aliás, lembro de alguém que disse que a Marília Gabriela, quando entrevistou o Malafaia, disse que ele era um homem impiedoso que estava na sua frente. Aliás, ele pede piedade para gente pilantra e ele pede intolerância para aqueles que pedem intolerância. É realmente uma vergonha para o evangelho. Agora, olha só o que o Malafaia disse. Malafaia que deu chilique, lembrando que o Malafaia deu chilique, né, aí nas suas redes sociais. Colocar aqui a imagem, olha, essa notícia está no 247, deixa eu cortar aqui para vocês. Malafaia tem chilique, diz que Mendonça se rende ao ditador de toga. Agora sim eu vou colocar o que ele falou. Ele disse o seguinte, vamos colocar aqui o que o Malafaia falou. Foi assim: terrivelmente decepcionado com o ministro André Mendonça, que se rende ao ditador de toga e envergonha o povo evangélico. Veja bem, o Malafaia acha que isso foi uma vergonha ao povo evangélico. Ter punido um pilantra, um incentivador de ódio, para o Malafaia foi uma vergonha ao evangelho. Meu Deus do céu! Se Jesus estivesse aqui pessoalmente, seria condenado pelo Malafaia. E o Malafaia parabenizou Cássio Nunes, outra indicação de Bolsonaro à corte e o único a defender a absolvição de Silveira. Ele disse: terrivelmente você me representa, emendou. Além de atacar os outros ministros do STF, Malafaia ainda direcionou sua ira aos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, que foram chamados de covarde e frouxo pelo Malafaia. Olha só, é o evangélico, é o pastor do ódio, é o pastor da intolerância, é o pastor do veneno. O seu Malafaia não é um pastor, um evangélico, é um envenenador da República, é um incentivador do ódio, é um incentivador de gente que pratica ameaça, gente que pratica bater nos outros no meio da rua, gente que ameaça fechar as instituições brasileiras, a bater em idosos no meio da rua, a atirar em opositores, gente da laia do Malafaia. Esses pastores que pegam em arma e dizem que vai atirar em algum protesto são incentivadores do caos. Isso não é cristão, isso não é de Deus, isso é do Satanás. Pastor Malafaia, o senhor é inspirado pelo diabo. Marco Feliciano, há muito tempo que tu não é evangélico, não é cristão. Podem ser tudo, menos cristão. Está certíssimo o André Mendonça, que dá uma canetada e um tabefe na cara do Sóstenes, do Marco Feliciano e do seu Malafaia, que já perderam um rumo há muito tempo. Imagine se Jesus estivesse aqui, eles iam condenar a Cristo e soltar o Barrabás. É um bando de loucos em coro amaldiçoado, incentiva a violência, a ameaça, incitação ao crime e ao ódio, apologia à tortura.
Eles esperavam que o André Mendonça votasse de que jeito, minha gente? É impossível acreditar que esses camaradas são crentes. O Critica Brasil volta mais tarde, não é? É o diabo sambando dentro da igreja e os sacerdotes do Satanás aplaudindo a ele. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. Tchau, pessoal. A gente volta mais tarde. Tchau. Grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.